Uau! Todos digam uau! Uau! Só nós podemos ver o rosto deles agora. Mas nesse momento tão especial, nós queremos em primeiro lugar agradecer ao Senhor. Peço que você feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento tão nobre, Pai, algo que nasceu no teu coração. Obrigado pelo privilégio que nós temos, Senhor, de celebrar esse casamento. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem conduzido, Pai, até aqui. E pedimos, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, mais uma vez para este momento. Em nome de Jesus, que tudo, Senhor, venha glorificar o teu nome. Que tudo, Senhor, venha exaltar o teu nome, Senhor. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Os convidados podem se assentar. Bom, nós vamos dar início, primeiramente, à cerimônia religiosa com efeito civil. Para isso, eu quero pedir que venham aqui as testemunhas do civil. Vou fazer a leitura da ata neste momento. No dia 27 de setembro de 2025, receberam-se em matrimônio pelo regime de comunhão parcial de bens os nubentes Lucas Rodrigues Viana e Bruna Nathalie Santos da Costa, que após o casamento passará a assinar Bruna Nathalie Santos Viana. Está correto? O contraente, em virtude do casamento, passará a usar o nome de Lucas Rodrigues Viana. Correto? Mediante isso, eu quero perguntar, Bruna, é de sua livre e espontânea vontade receber o Lucas como seu legítimo esposo? Sim. Segura, Lucas, segura. Lucas, é de sua livre e espontânea vontade receber a Bruna como sua legítima esposa? Sim. Então agora nós queremos colher as assinaturas das testemunhas. Mediante as declarações e as assinaturas, eu os declaro marido e mulher. Dando continuidade, eu quero compartilhar uma breve palavra diante da palavra do Senhor. Nós estamos diante de um momento muito nobre. É uma honra para todos nós, convidados, parentes, amigos, todos nós que estamos aqui. Estamos celebrando hoje o nascimento de uma família na sociedade. Estamos celebrando hoje o nascimento de algo que Deus idealizou. A família é um projeto de Deus, a família é uma ideia de Deus. Isso já é o suficiente para sabermos que tem tudo e todas as condições para que tenha êxito naquilo que vocês propuserem fazer. Porque é algo que nasceu no coração de Deus. Hoje vocês estão cumprindo o propósito que Deus idealizou. É um projeto de Deus. E se a família é o núcleo da sociedade, é a célula máter da sociedade, a família é o centro da sociedade. Nós podemos dizer que o casamento, então, seria uma espinha dorsal da família. O casamento é algo para concretizar a família, a instituição família. O casamento ele é muito mais do que o amor mútuo.
O casamento ele tem um fundamento em Deus, pela qual ele preserva a humanidade até os fins dos tempos. A família é algo que o Senhor projetou para todo sempre. O casamento ele tem esse fundamento, só que nós precisamos compreender, à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus, como nós conduzimos e como nós introduzimos a instituição família e casamento nas nossas vidas. E para isso eu quero compartilhar a Palavra de Deus que está em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Hebreus, capítulo 13, versículo 4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adultos. Olha, preste atenção, Lucas, Bruna, todos nós que estamos aqui nessa tarde. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. A Bíblia não está dizendo aqui, olha, digno de honra seja o marido, digno de honra seja a esposa. Mas o casamento é algo que está acima do compromisso entre um homem e uma mulher. O casamento, a instituição dada por Deus, aquilo que nasceu no coração de Deus, está acima do compromisso que vocês têm um para com o outro. Infelizmente hoje é muito comum as pessoas banalizarem um casamento, em detrimento, colocando em primeiro lugar os sentimentos, colocando em primeiro lugar as vontades e deixando de lado, em detrimento da instituição, daquilo que Deus deixou para o homem e para a mulher, ou seja, o casamento. Jesus, ele inaugurou o seu ministério público numa festa de casamento. O primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa de casamento. Não por acaso, eu creio que o valor de uma família, o valor de um casamento é algo tão grandioso e tão precioso. Ele não apareceu operando milagres, ressuscitando pessoas, curando pessoas, mas uma festa de casamento, a primeira aparição pública de Jesus diante das pessoas, ali ele assumiu e começou o seu ministério. Há uma definição muito interessante de casamento que eu gostei bastante, quero compartilhar, que diz que o casamento é uma escola onde duas pessoas se matriculam para aprender aquilo que nunca foram. Hoje, diante dessa cerimônia, está nascendo um marido, está nascendo uma esposa. Algo que vocês nunca foram. Agora, algo mais importante, como eu comentei, que Jesus, a primeira aparição dele pública, o início do seu ministério foi num casamento. E ali ele operou o seu primeiro milagre. Quando Jesus está presente no casamento, nós vivemos coisas sobrenaturais. Nunca se esqueçam e nunca deixem de buscar e introduzir Jesus no relacionamento de vocês. Olha, Bruna, talvez em algum momento você possa estar preocupada com aquilo que vai fazer para agradar o Lucas. E agora, meu Deus, esse homem vai chegar do trabalho e eu estou aqui. Peça ajuda para o Senhor. Nos mínimos detalhes, o Espírito Santo é o nosso auxiliador, ele é o nosso ajudador. Ele é o maior interessado nesse relacionamento. É algo que ele projetou para vocês dois. Lucas, às vezes, talvez você vai chegar em casa vindo do trabalho, ou você trabalha bastante home office, a Bruna vai chegar em casa, meu Deus, e essa mulher, e agora? E eu quero agradá-la, Senhor, me ajuda. Às vezes nós fazemos aquilo que está na nossa mente, às vezes nós contamos com aquilo que está somente nos nossos sentimentos. É legítimo e muito bom, mas nunca se esqueça, quando nós introduzimos Jesus, quando nós pedimos para Ele, dificilmente dá errado. Saibam que o propósito primordial do casamento, glorificar a Deus. Glorificar e obedecer a Deus. E obviamente, Lucas, agradar e realizar a Bruna. Não existe nada nesse mundo que deve competir com a Bruna hoje. Ela é a pessoa, ela é a instituição,
ela é aquilo que existe de mais importante neste mundo para você. Depois da presença de Deus. Bruna, nada neste mundo pode concorrer com Lucas. Ele é a pessoa mais importante na sua vida. O melhor amigo, é o confidente, é o companheiro. Nada pode concorrer e competir com Lucas. Deus em primeiro lugar e o Lucas. Nem o seu trabalho, nem a igreja, nem o seu ministério. Nós não podemos perder essa ordem, perder isso de vista. O casamento revela muitas vezes quem nós somos, revela quem você é, vai revelar quem você é de fato. E por isso é uma excelente oportunidade para nós passarmos e começarmos um processo de transformação. Muitos pensam assim, olha, nós nos amamos tanto, vamos nos casar porque estamos no auge do amor, este é o momento de casar. Vocês estão só no pé da montanha. Hoje começa uma jornada e vocês vão descobrir o amor e vocês vão viver o amor de uma maneira tão intensa. E eu tenho certeza que com o passar dos dias e dos anos, uau, como eu amo essa mulher, como eu amo esse homem. E vai passar mais um tempo, eu estou amando mais ainda. É só o começo da montanha. E nunca se esqueça que Jesus está com vocês. Deus está com vocês. Da mesma forma como é um processo de transformação, o casamento é uma excelente oportunidade para servir. Vai começar uma vida de serviço intensa na vida de vocês. Você quer amar a Bruna? Você quer expressar para ela os seus sentimentos? Sirva. Bruna, você quer amar o Lucas de todo o teu coração? Sirva. Nós temos sempre uma pergunta no nosso coração. Nós casamos para ser feliz. Você casou para ser feliz? Sim, é claro que casamos para ser feliz. Mas faça ele feliz. Lucas, faça feliz. Tenha isso como prioridade. Tenha isso no relacionamento mútuo de vocês e vocês vão ver. E vocês vão desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem para propor no casamento de vocês. No relacionamento de vocês. Sirva. O casamento, então, ele é uma ótima oportunidade, um processo de transformação. Também, da mesma forma, é um propósito para servir. Tenham iniciativa. Tenham essa iniciativa, tenham disposição, tenham prontidão para servir. Quando nós temos esses princípios e esses valores no nosso coração, aquela obrigatoriedade, aquele peso, aquele fardo que muitos casais carregam, eles somem, eles saem dos nossos ombros. Desfrutem do relacionamento, daquilo que Deus deixou para nós. Sirvam um ao outro, de todo o coração. De todo o coração. E eu tenho a plena certeza que todos nós, todos os relacionamentos, os casamentos, que tem como princípio e como verdade a palavra de Deus, estar disposto a mudar, estar disposto a servir, não tem como nós não desfrutarmos daquilo que nasceu no coração de Deus. Amém? Nós queremos agora participar da cerimônia das alianças, e para isso eu peço que tenham as entradas. Aliança. Uau, como é lindo, não é verdade? A aliança, ela tem um significado que remete um acordo. Quando você fala em aliança, todo mundo pensa, aliança é um acordo, um contrato. E no casamento, a aliança, ela tem um significado
só um acordo. Mas aliança, ela é uma palavra que eu não sei se todos sabem, mas ela vem do latim, que fala aligare. Essa expressão, ela tem um significado muito importante. E eu quero convidar vocês a pegar esse significado assim que vocês colocarem essa aliança. Esse significado dessa palavra aliança, aligare do latim, ela significa proximidade, intimidade e união. É algo que quando você decide fazer, decide trocar, né, as alianças, você está falando, somos um, estamos juntos. Eu posso dizer aqui que todos que conhecem uma pessoa nova, né, estão num lugar, primeira coisa que a gente repara, não é verdade? Tem aliança? Uau, tem alguém. E geralmente a expressão da aliança é justamente tem alguém que se importa comigo, tem alguém que eu amo, tem alguém que cuida de mim. No caso da noiva, ela vai ter alguém que pode morrer por ela, que é essa, a aliança que Jesus pagou ali, né, numa cruz, pela vida ali de todos nós, os filhos de Deus. E é a mesma expressão. É esse sacrifício, né? É como a Bíblia expressa o que é o casamento. O marido se importar com a esposa, assim como Cristo fez pela igreja. E a aliança, ela promove isso. Eclesiastes 3,14 diz: eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. E a aliança, todos aí, quem já tem até um anel pode comparar, né? Mas a aliança, ela é um círculo, ela é redonda. A gente não pode dizer onde começa e onde termina a aliança. Você não vê fim, não vê começo, não é verdade? Pois é justamente, é esse o sentido verdadeiro da aliança, não ter fim. A gente conhece, né, muito, e muitos falam até que a morte os separe, porque é para durar a vida toda. O mais interessante da aliança, ela é feita de ouro. Por que o ouro? Eu creio que todos sabem que o valor do ouro, falando financeiramente, ele é mais caro. Por quê? Porque ele não se desgasta, ele não quebra facilmente. Não é qualquer elemento químico que vai corroer, que vai deixar ferrugem. Pelo contrário, o ouro, ele é muito comparado com outros, né? Outros metais, digamos assim, ou com joias, por conta do brilho, por conta da cor. A cor dourada, ela representa sofisticação, riqueza, nobreza. E quem não quer essas características para o casamento? Por isso, eu quero convidar a gente agora, em primeiro lugar, consagrar ao Senhor essas alianças. Porque elas vão ser trocadas daqui a pouco. Mas eles estão fazendo aqui também uma aliança, não só entre os dois, mas com Deus. É um cordão de 3 dobras. Com Jesus junto, como o Romulo falou, de justamente Jesus ser a prioridade dentro da casa de vocês. Essa família, ela vai se estender por toda a vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por mais essa família, Senhor, começando hoje e fazendo essa aliança em primeiro lugar contigo. E nós queremos consagrar essas joias, Pai, que estão aqui. Senhor, são joias que serão, sim, o motivo de apresentar, Pai, o amor, apresentar a união, Pai, da Bruna e do Lucas, Senhor. E nós consagramos a Ti essas joias agora. Declaramos, Pai Santo, elas consagradas, Pai, abençoadas, onde elas vão, sim, mostrar ao mundo todo o amor e naquela novidade, a família nova que eles estão constituindo agora, Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por essas joias. Elas são Tuas e nós queremos agora deixá-las, Pai, abençoadas, Pai, por Ti, sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Obrigada pela decisão deles, Pai, de fazer essa aliança contigo. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bruna, prometo diante de Deus e dessas testemunhas te receber como minha legítima esposa, conforme foi ordenado por Deus. Prometo ainda te amar, honrar, consolar e proteger, na saúde ou na enfermidade, na prosperidade ou na enfermidade, na adversidade.
manter-me fiel a você quando vivermos. Enquanto vivermos, selo essas minhas palavras, colocando em você essas alianças. Lucas, prometo diante de Deus e dessas testemunhas te receber como meu legítimo esposo, conforme foi ordenado por Deus. Prometo ainda te amar, honrar, consolar e proteger, na saúde ou na enfermidade, na prosperidade ou adversidade, e manter-me fiel a você enquanto eu vivermos. Selo essas minhas palavras, colocando em você esta aliança. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão especial, Pai. E declaramos, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida do Lucas, sobre a vida da Bruna, Senhor. Em nome de Jesus, que repousem sobre os teus filhos, Pai. A tua presença gloriosa, Senhor. A tua unção, Senhor, selando este relacionamento, selando esta união, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eles estão diante de uma sociedade, Senhor, diante de um sistema, Pai, que muitas vezes vão dizer o contrário para eles, Pai. Muitas vezes vão demonstrar o contrário, Senhor, mas diante da tua palavra, aquilo que está no teu coração, Senhor, em nome de Jesus, blinda este casal, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abrace-os, Pai, de uma maneira toda especial, Senhor, abençoando-os, fortalecendo-os, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, Pai, no dia mau, Pai, que eles lembrem de olhar para Ti, Senhor, que eles lembram, Senhor, daquilo que está no Teu coração, Senhor, no dia da adversidade, como foi dito agora, Senhor, eles encontrem forças em Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus, Pai, que eles desfrutem, Senhor, e vivam os sonhos de Deus para as suas vidas. Nós os abençoamos, Pai, Lucas e Bruna, Senhor, como uma nova família em nosso meio, Senhor, como uma nova família na sociedade, Senhor, e eles serão abençoadores, Senhor, de casais, serão abençoadores de pessoas, Pai, em nome de Jesus, Pai, que eles desfrutem, Senhor, Pai, venham, Senhor, colher, Senhor, os frutos, Pai, de uma vida de fidelidade ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Glória a Deus. Pronto. Agora, oficialmente, não só com efeito civil, com efeito religioso, pode beijar a noiva, pode beijar o noivo. Deus declara o marido e mulher. Amigos, familiares do Lucas e da Bruna, testemunhas, pais. Por muitas situações, eles podem precisar de nós. E que não seja só nesses momentos de alegria, de celebração, mas estendam o braço, estendam a mão, deem ouvidos, dê o ombro. Nós precisamos disso. Aqui está o Lucas e a Bruna sendo inseridos como casal na sociedade. E por muitas vezes, nós, casados, não temos aonde nos apoiar. Os casais não têm com quem falar. Estejam à disposição, como amigos, como família. Vocês que estão aqui, eu creio que tem algo especial para eles. Nós que somos convidados. E que isso seja em todos os momentos, ok? Quero, antes de passar para os cumprimentos dos padrinhos, dos pais, após o encerramento dessa cerimônia, os noivos vão cumprimentar os convidados nas mesas, ok? E nós, como pastores,
que celebramos, temos o privilégio de ser os primeiros a cumprimentá-los como casados. Que Deus abençoe, a nossa mão vai estar sempre estendida para vocês, para o que vocês precisarem, ok? Contem conosco. Amamos muito vocês.